Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre uma alegria dividir esse momento com você que curte o programa, que gosta, que interage, que participa, né, da construção aqui do Vejam Só. E hoje um tema muito interessante, onde nós vamos analisar um versículo bíblico que é muito conhecido, muito falado, muito proclamado, mas que às vezes tem algumas dificuldades na sua interpretação e nós vamos, obviamente, falar sobre essa questão teológica e outras variantes mais práticas dessa situação. Então fica ligadinho aí para você aprender, tá bom? Vou deixar aqui meu perfil no Instagram, chega por lá, mais uma plataforma aí para a gente poder interagir, conversar, Zeca_Pereira. Quero agradecer aqui demais todo o carinho do nosso público, dos telespectadores, não só lá na minha rede social, mas todos aqueles que eu encontro também são sempre muito carinhosos e têm um apreço muito grande pelo programa e eu fico muito feliz com isso. Tenho certeza que é resposta de Deus ao nosso trabalho e na certeza de que o Vejam Só de fato colabora para o crescimento, no conhecimento do povo de Deus. Muito obrigado, aproveite, fique sempre muito à vontade para participar e nos ajudar aqui no Vejam Só, tá bom? Vou apresentar os nossos convidados e aí na sequência a gente coloca o tema e começa o nosso bate-papo de hoje. É com muita alegria que nós recebemos aqui nos nossos estúdios a psicóloga clínica Cimeia Rosa, que também é pastora e vai nos ajudar nessas duas perspectivas, né? Teológica e também na área da psicologia. Pastora Cimeia, obrigado pelo carinho, seja muito bem-vinda ao Vejam Só. É uma alegria recebê-la. Graça e paz, minha irmã. Amém, graça e paz para você também. É um prazer sempre estar aqui novamente nessa casa com você, Zeca. E boa noite para os telespectadores que estão aqui nos assistindo nesta noite. Prazer também conhecer o pastor Paulo, que está aqui nesta noite. Vamos estar discutindo, conversando sobre esse tema que eu achei muito propício. Sem dúvida. Bom, daqui a pouco a gente fala melhor sobre o assunto. Mas para a gente começar, doutora, eu primeiro vou pedir as informações da igreja e depois a gente fala um pouquinho sobre o seu trabalho na psicologia também, por favor. A minha igreja, ela fica na rua Carlos Forme, número 10, Cidade Ademar, Assembleia de Deus do Belém. E eu sou psicóloga clínica, porém não sou pastora. Me titulam, né? Me falam que sou pastora, mas sou esposa do pastor Edson José dos Santos, né? Nosso pastor líder, pastor José Wellington Bezerra da Costa. E é um prazer estar aqui com vocês. Boa. Então fica aí as informações da igreja. Quero mandar também aqui um abraço muito carinhoso para o pessoal do Ministério do Belém, que sempre nos auxilia, nos ajuda aqui bastante. Fico muito grato com essa colaboração. E também falar do seu trabalho na área da psicologia, Cimeia. Nós já deixamos aí para quem nos assiste o seu Instagram, o contato também. De repente, quem tiver interesse para conhecer um pouquinho melhor o trabalho e procurar, por favor. Sim, eu depois da Covid, né, que eu passei por um processo, assim, bem sério da Covid, eu agora atendo online, meu trabalho é sistêmica e trabalho com casais, crianças agora não mais, devido ser online, né? Uhum. Mas adolescente, casais e adultos. Bem, então estão aí as informações. Se você tiver interesse e quiser conhecer um pouquinho melhor o trabalho da nossa irmã, os contatos já apareceram e, obviamente, vão ficar à sua disposição lá no perfil oficial do programa, no @programa Vejam Só, tá bom? Só chegar por lá. De novo, obrigado, viu, minha irmã, pelo carinho. E recebemos também aqui nos nossos estúdios o pastor Paulo César Nogueira. Ele que é ministro da Igreja Evangélica Prostrado aos Teus Pés. Pastor Paulo, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui novamente no programa. É sempre uma alegria recebê-lo, ouvi-lo. Graça e paz, uma ótima noite. Graça e paz, Zeca, boa noite. É uma grande alegria retornar mais uma vez esse programa que é tão importante para todo brasileiro, não cristão e cristão também, né? Porque o programa abrange toda essa esfera e tem uma importância muito grande para cada família. É um prazer novamente estar aqui, conhecer também a doutora Cimeia, e esse tema tão peculiar e tão importante vai elucidar muitas famílias, muitos pais, né, muitos pais, aquilo que se deve fazer com teus filhos. Principalmente, eu tenho a certeza que esse programa vai alcançar muitas mães
e pais que têm esse problema de filho desviado, o que nós podemos contribuir, né, para elucidar a decisão que eles têm que tomar. Sem dúvida, vai ser... Bom, sempre que a gente fala de família, é sempre uma oportunidade muito boa. Afinal de contas, nós estamos falando daquela que é a célula principal da nossa sociedade, né? E Exatamente. todo cuidado, todo carinho com a família é sempre pouco, vamos dizer assim. Sempre muito que você faz é pouco ainda. Exatamente. E hoje nós vamos tentar caminhar um pouquinho mais. Mas, bom, antes da gente falar, vou pedir também as informações da igreja, pastor, por favor. A Igreja Evangélica Prostrata aos Pés está geograficamente localizada na cidade de São Paulo, na capital, no endereço da Rua Benedetto Bonfigli, 385, Casa Verde Alta. Você que é das cercanias da Zona Norte de São Paulo, você está convidado, ou melhor dizendo, convocado para estar em um dos nossos cultos, que acontece às segundas-feiras, às 20 horas, que é o nosso culto de oração. Às quintas-feiras, às 19h30, né, que nós temos o culto do ensino da palavra, e domingo, às 10 horas da manhã, o culto matutino, a celebração da família. Que bem, estão aí as informações também, localizadas geograficamente. O teólogo não tem jeito, né? Ele vai e já faz aquela distinção da igreja visível, invisível, não tem jeito. Mas foi muito bom, se saiu muito bem, pastor. Ó, os contatos do pastor Paulo também já apareceram e vão ficar à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram também, @programa Vejam Só. Chega por lá para você conhecer um pouquinho melhor o ministério do nosso irmão e, obviamente, se quiser outras informações da igreja, é por lá que você vai conseguir também, tá certo? Vamos colocar na tela aí o tema do nosso debate, da nossa conversa de hoje. E a nossa primeira pergunta é relacionada ao texto de Provérbios 22:6, que é um texto muito conhecido, e a nossa primeira pergunta é com relação a essa fala, né, do autor bíblico, se nós devemos encará-la como uma promessa ou não. E eu vou dividir a fala inicial de vocês nas duas perguntas que nós colocamos. Primeiro, sobre o texto bíblico, se de fato ele e se no entendimento de vocês é uma promessa, e depois eu vou pedir a colaboração e a contribuição de vocês com a segunda parte da pergunta, que é o que fazer com os filhos que se desviam da fé, tá? É óbvio que a resposta de uma vai impactar na resposta da outra também, por isso que nós vamos dividir aqui. Eles vão fazer ali algumas observações iniciais, tá bom? E depois, obviamente, nós vamos caminhar aí na linha que eles vão defender durante o programa. Doutora Simé, vou começar com a irmã. Como é que a irmã entende esse texto bíblico? Sim, eu entendo que é uma promessa. É uma promessa que Deus, né, quando você ensina a criança, usa os pais, que a educação cristã vem dos dois, né, dentro do lar. A escola não pode fazer isso, e nem a igreja, o responsável é a família, porque a família está ali continuamente com a criança. Uhum. E mais a mãe do que o pai, os dois estão juntos na educação, mas é uma promessa. Se educarem, como diz lá em Deuteronômio, né, capítulo 7, para você estar inculcando, intimando essa criança, quando ela levanta, quando ela anda, quando ela deita, enfim, em todos os momentos da vida, você pode estar ensinando a criança sobre as coisas de Deus, né? Qualquer situação é um parâmetro para você falar e ensinar. Quando ela crescer, aquilo foi brotado, semeado no seu coraçãozinho e na sua mente. Poderá vir desviar? Sim, poderá, né? Porque eles crescem, têm as suas escolhas, as suas vidas. Porém, a semente está plantada e eles poderá e virão para a casa do Senhor uma hora. A irmã entende que, então, é uma promessa numa perspectiva de fé. Sim, de fé. Boa. Depois a gente vai da parte do desvio. Então, vamos lá, pastor Paulo, quero te ouvir também. Como é que o irmão lê, interpreta e encara esse texto bíblico? Como uma promessa de Deus? Zeca, observamos que o livro de Provérbios, quando o Espírito Santo de Deus dá a Salomão instrução ali para escrever tudo que está nesse texto, chegando nessa base, nós observamos que o próprio livro de Provérbios é um livro de instrução. A própria palavra educar tem, dentre os seus adjetivos, né, a instrução.
Então, não, eu não acredito que seja uma promessa, eu acredito que seja uma instrução, né, geral para que os pais possam dar aos seus filhos o norte, né? Nós dizemos sempre o norte, o caminho que se deve andar. Então, eu não acredito que seja uma promessa, e nós vamos falar disso na segunda parte, né? Porque se Deus prometeu que se assim for feito, algo tem que acontecer e não acontece, então a palavra de Deus ela perde um pouco aí o sentido. Então, acredito que aqui Salomão está instruindo, né? Trazendo diversas instruções, dentre elas uma maneira de cuidar dos seus filhos. Então, já vamos aproveitar que o irmão está com a palavra, vamos para a segunda parte, depois a gente volta aqui para a doutora Simé. Então, o fato de não ser uma promessa, no seu entendimento, indica que, mesmo ensinando e mostrando o norte, a questão da fé, da salvação, ela é do indivíduo. E aí os filhos podem ou não aceitar ou permanecer nesse caminho. Com toda certeza, com toda certeza. E quando nós observamos, nós temos diversas vertentes que precisamos aqui estar observando. Primeiro é a questão da instrução, educa a criança no caminho. Essa preposição, para mim, eu já vejo que faz grande diferença, porque não é instruir o caminho, e sim no caminho. Então, Salomão está instruindo, primeiro, pais que não vão falar cristãos, né? Porque essa educação, essa instrução, acredito que é tanto pela vertente espiritual, como questão de caráter também, né? De ética, moral, né? Principalmente moral. Né? E quando a preposição fala no caminho, Salomão está primeiramente falando com os pais. Você precisa estar no caminho, porque a educação não se dá com palavras e com exemplo. Então, os pais precisam estar no caminho para que o filho, observando os pais no caminho, aprenda pelo resultado que os seus pais têm. Porque ninguém quer caminhar, né, por uma trilha que o resultado é danoso. Então, Salomão está instruindo aqui os pais de uma maneira extraordinária. Nós poderíamos aqui ter diversos programas só para tratar essa relação. Né? Fazendo uma analogia do tempo para os tempos atuais, observamos que os pais hoje têm muito aquela vertente, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E essa instrução bíblica, né, espiritual, que eu não acredito que seja uma promessa, ela está justamente para poder dar à sociedade a condição de ter crianças que serão adultos posteriormente, ok? Com moral, né, educados, respeitosos, em todas as áreas que a sociedade precisa que nós nos tratemos bem. Então, ele pode mais tarde se desviar, que aí é a grande questão desse caminho que o pai mostrou, que a mãe mostrou, com toda certeza. Com toda certeza. É uma escolha que ele vai fazer. Né? Eu quero ou não quero estar no caminho que meus pais trilharam. Então, isso vai ter referência muito no que os pais viveram. Porque todo filho que olha onde o pai caminhou, se o resultado não foi favorável, ele vai, né, sabiamente, eu acredito até, mudar, né, a trilha. Mais ou menos, mas nós vamos falar disso também. Mas eu achei muito interessante e depois eu quero repercutir também esse aspecto, viu, pastor Paulo, da questão do exemplo. Porque eu acho que hoje na nossa sociedade talvez isso seja um dos aspectos mais importantes. Porque antigamente, às vezes a gente via muito isso nas igrejas, né? O pai mandava o filho para a igreja. Falava, filho, vai para a igreja que é bom. Mas não ia. Não ia. Hoje é mais difícil você ver isso. Eu acho que até por conta desse aspecto. O filho fica muito... meu pai mandou eu ir, mas ele mesmo não vai. Então, depois nós vamos falar sobre isso também. Acho que isso na questão da psicologia também vai ajudar bastante a gente. Mas, bom, antes desse aspecto, doutora Simé, eu queria que você repercutisse um pouquinho mais agora essa segunda parte da pergunta. A irmã já colocou que entende que isso, de fato, é uma promessa e que essa semente no coração desse filho vai germinar. Ele pode desviar, pode andar por outros caminhos, mas uma hora isso vai acontecer. Então, a partir dessa perspectiva, como é que a gente responde essa segunda parte da pergunta dos filhos que se desviaram da fé? Se tratando da promessa, quando eu falo que é uma promessa... No caso, os pais teriam que dar o exemplo. Sim, porque sim, se não tiver esse exemplo, perfeito, nada funciona. Isso. O que ensina, uma consequência, né? Se você não fez, O que ensina não uma acontece. criança é exemplo.
né? Atitude, não palavras. Palavras, tá cheio o mundo de palavras bonitas. Então, a importância de você estar sendo o exemplo na vida da criança e ela crescer, por exemplo, o filho pródigo. O filho pródigo, ele conhecia, estava ali na casa do pai e depois quis sair. Conheceu tudo lá, se perdeu tudo e depois ele volta. A história do filho pródigo, ela é um exemplo que ele conhece a casa do pai. Ele sabe o que o pai tem, a igreja, o que favorece ele. E tem um outro versículo na Bíblia que eu acho assim, bem importante, que diz assim, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, uma hora, se você tem os seus exemplos ali, leva uma vida cristocêntrica mesmo, né? E em espírito e em verdade, então essa semente vai vir. Nem que seja na hora da morte, que todo mundo diz que tem uns minutinhos, né? Que Deus dá você voltar à razão. Então, eu penso que, nesta hora, se a pessoa está lá, né, foi um acidente, sempre tem aquele minuto que a pessoa vai se arrepender do que ele fez, porque ele é filho de... E a oração, né, os pais estão ali orando, ele está desviado, a oração move montanhas. A oração é um dos fatores primordial para o filho que se desgarrou. Sim. Nunca parar de orar, né? Quando as crianças crescem e viram adolescentes, precisa de redobrar a oração. Os pais percebem uma situação conflitante, falam, não, eu não vou permitir que meu filho se perca. Que alegria tem eu chegar, né, ver Jesus, encontrar Jesus, e meus filhos não? Então, a importância de você ter o exemplo, praticar esse exemplo e confiar através da oração que eles virão no tempo que o Senhor quiser. Sim. Como diz o meu marido, nem que ser pelo anzol. Boa. Ó, deixa eu aproveitar, então, antes da gente continuar aqui, abrir a oportunidade para você que nos assiste participar também, votando na nossa enquete e dando a sua perspectiva do tema que nós estamos tratando, tá bom? Você localiza sempre lá no nosso perfil do Instagram, no @programa Vejam Só, as enquetes que nós deixamos aqui para ajudar nessa construção, para poder conversar com você que nos assiste, tá bom? Vamos colocar aí na tela a pergunta que está lá no nosso perfil, já aparece aí para você, ó. Provérbios 22:6 é uma promessa? Então, a gente quer a sua observação sobre essa questão da interpretação do texto bíblico. As opções são, primeira delas, sim, é uma promessa de Deus. Segunda opção, não, é um princípio geral. E a terceira opção, não tenho certeza. Não sei, preciso estudar, ainda estou em dúvida e tudo mais. Então vai lá, vote, escolha uma das opções. A gente sempre deixa também na postagem seguinte aquela caixinha, né, para você poder ali justificar. Não, eu acho que é uma promessa por conta disso. Não é um princípio por causa daquilo. Não sei, quero aprender, tenho dúvida nessa e nessa questão. Então vai lá, vote, participe, interaja, para a gente poder dar voz a você aqui também, tá bom? Só rapidinho aqui para reforçar, já falei do Instagram, quero só reforçar o nosso canal lá do YouTube também, programa Vejam Só. Lá você tem acesso a todo o nosso conteúdo, todos os programas, então se inscreva no nosso canal, tá bom? E ative as notificações, porque lá no nosso canal do YouTube, nós transmitimos ao vivo as nossas gravações, tá bom? Então, para você que está inscrito e ativou as notificações, você sempre vai receber uma mensagem. Vejam Só, está ao vivo. Você clica e assiste, tá? Além disso, todo o nosso conteúdo fica lá à sua disposição, além, é claro, daquela playlist que nós separamos lá para você, com os programas mais interessantes da nossa história, né? O Vejam Só Retrô. Tem muito, muito conteúdo interessante lá para você. Vai lá para você poder curtir também, tá bom? Tudo lá de graça para você. É só chegar, clicar e aproveitar, tá bom? Bom, vamos voltar então aqui à nossa conversa. Pastor, o irmão já deu aí a perspectiva de que não encara isso como uma promessa. Eu vou colocar uma pimentinha aí em cima da fala da doutora Simé, da questão do texto bíblico, que é muito utilizado também lá de Josué, né? Quando ele fala quando ele fala da escolha e da salvação que atingirá toda a família. Queria que o irmão colocasse aí a interpretação do texto de Provérbios e nessa perspectiva essa questão também de salvar toda a casa, né?
O primeiro eu vejo, Zeca, que aqui não seria uma promessa, mas uma instrução, um princípio geral, porque é algo que não serve apenas para o povo de Deus, e sim para todos, Uhum. né? Independentemente do credo religioso, da família, todo pai e toda mãe quer o melhor para o teu filho. Né? Que é o melhor para o teu filho. Todo pai, desde o momento em que o filho nasce, ele já tem na sua mente o que ele deseja que aquele filho seja, né? Falar de pais responsáveis, né? Sim, Falar sim. verdadeiramente pai, né? Porque é um nome bastante abrangente e muitos têm filhos, mas não têm, na verdade, o papel de pai. Mas o pai, de fato, que exerce a alegria dele ao ver o teu filho nascer, obviamente ele quer, né, o melhor, ele quer que o filho seja uma pessoa educada, bem formada, bem estudada, ele mesmo já projeta qual faculdade aquele filho vai ter, ele já imagina, vai ser médico, vai ser advogado, porém você vê que o pai não detém o controle do futuro desse filho, ele tem ali o melhor para o filho, ele deseja e ele instrui o filho. Okay? Qual é o caminho que se deve andar, né? Observando, né, sendo um pouquinho saudosista, hoje é muito difícil ter cultos nos lares, né? O culto no lar da família, onde os Nossa, pais sim. sentam com os filhos, falam da palavra de Deus, né? Trazendo um pequeno testemunho. A minha família, no momento da janta, é o momento que minha esposa diz que é o melhor momento, que nós sentamos, falamos da palavra de Deus, falamos das dificuldades e todas as bênçãos que nós recebemos, nós fazemos questão de mostrar para os nossos filhos tanto as bênçãos quanto também algumas lutas, alguns desertos, né? Mostrando a ação de Deus em todo aquele processo. Porque eu acredito que para o filho não se desviar lá na frente, ele precisa ter memórias. Né? Ele precisa ter memórias de pensar, um dia meu pai, um dia minha mãe, sentado à mesa, disse assim, assim, que esse Deus que nós servimos, ele tem esse poder, e se eu crer nele, né, como a doutora falou, eu serei salvo, né, se eu crer e caminhar, porque Tiago deixa bem claro que não basta crer, toda a fé verdadeira te leva obrigatoriamente a uma ação. Uhum. Não é simplesmente eu dizer que eu creio, mas eu preciso fazer com que essa crença se transforme em ação para que eu permaneça, então, no caminho, né? Como Josué deixou bem claro, né? Se vocês quiserem continuar seguindo outros deuses, né, da além do Jordão, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas serviremos ao Senhor porque eu estou determinando, mandando, ou porque é uma promessa, ou porque eles estão instruídos que o caminho do Senhor é o único caminho a se viver para poder ter uma vida saudável. Eu digo vida saudável até no meio da luta, Uhum. né? Porque não é porque nós passamos por ventos, provas, que nós não temos uma vida em Cristo saudável. Até porque é nesse momento, né, a doutora está aqui que vai poder nos explicar bem essa questão psicológica, né? É no meio dessas lutas que a família consegue emocionalmente estar forte nas escrituras sagradas. Então, se não tiver memórias, lembrança, mais tarde, com poder de decisão, que eu acredito que é bíblico, né? O livre-arbítrio, né? Eu acredito que esse poder de decisão que a pessoa tem, ele vai permanecer naquilo que ele tem memória, naquilo que ele viu que tinha resultado, naquilo que seus pais sempre estavam afirmados, Zeca. Não fica colocando muita polêmica não, no programa, pastor. Mas, ó, doutora Simé, eu queria trabalhar com uma perspectiva também, a irmã falou disso, assim, de um comportamento, do exemplo, de fato praticar, né, aquilo que crê, que fala e tudo mais. Eu queria saber um pouquinho sobre a questão relacionada aos aspectos de culpa dos pais, partindo do princípio que eles educaram, que eles oraram, que eles ensinaram e tudo mais. Como é que isso fica, assim, nessa questão do desvio, ou às vezes de um comportamento errado dos filhos? A irmã que tem esse trabalho, né, da psicologia, imagino que alguns pais às vezes chegam com essas questões, com essa culpa. Como dividir isso, principalmente dessa perspectiva de um processo de decisão, que uma hora a decisão já não é mais do pai, mas do filho, e às vezes ele pode tomar decisões na visão dos pais erradas, né? Por favor. O sentimento de culpa é assim, avassalador
na maioria dos pais que os filhos se desviam. A gente tem tratado, né, no consultório, atendo também na igreja, que é uma escolha. Eles ficaram adultos e, né, onde convive a amizade, isso pode acontecer e acontece mesmo. Então, aliviar essa culpa, né, porque talvez os pais pensam, eu deveria ter feito tal coisa e não fiz. Eu deveria ter corrigido, olhado mais. Enfim, todos os pais erram. Não existe pai e mães perfeitos. Não existe. Então, assim, quando acontece de se desviarem, é importante pensar, não, eu fiz aquilo que eu podia. Por isso que é importante os pais, né, cristãos, darem todo o amor, ser um exemplo na tribulação, nos problemas da família, como o pastor falou ali, como é que eles resolvem, como eles atuam numa turbulência familiar. Os filhos estão ali olhando, né? Se um grita com o outro briga, você é culpado, foi culpa sua, porque alguém que sempre quer achar alguém para culpar. Então a criança vai observando tudo aquilo. E a culpa vai ficar bem, bem pior mesmo naquele que talvez falhou em algum lado, que não é uma falha, sim, que é algo normal. Pais e mães aprendem com o dia a dia. E cada filho é diferente. Tem um filho que é obediente, é bonzinho, tudo que você fala ele acata, mas tem outros que desde pequenininho ele já rebate, já confronta. Então o que você vai fazer? O amor de Deus. Né? É importante o respeito à criança, ao adolescente, respeitar o seu filho. Eu lembro que uma vez um pastor falou algo para mim que nunca saiu da minha cabeça, que a gente tem que olhar para os nossos filhos como se ele fosse um Abraão amanhã, como se fosse uma Sara, uma Esther, um Paulo amanhã. Então, se o filho faz alguma arte, filho de pastor, filho de líder, ele é uma criança normal. Então, assim, tratar com carinho o seu filho, respeitar, conversar, dialogar. Filho, eu errei, eu briguei com a mamãe, falei o que não devia, mas eu me arrependo. Né? Não é assim que um cristão age, porque as pessoas, eles têm assim, um orgulho, né? Eu não vou falar, pedir perdão para o meu filho, nem para minha esposa, na frente do filho. Eu vou deixar de mostrar o quão grande eu sou, o maioral, o chefe da casa. E isso não é legal, porque o pai representa Deus ali. Quando o pai não está, a mãe representa. E como que Deus é esse que não tem paciência, não ama o outro, não compreende? Errar, todos erramos, mas a gente se conserta. E se conserta na frente dos filhos. Né? Porque o casal, às vezes, brigou, discutiu, não deu um exemplo, e depois eles se ajeitam, né? Na intimidade. E os filhos falam, nossa, eu não estou entendendo a postura do meu pai, da minha mãe, ontem estava assim, hoje está de boa. Então, a atitude, filhinho, João, me perdoa, ontem eu gritei com você. Oi, Maria, ontem reclamei que a comida não estava boa. E os filhos estão observando isso. Então, o sentimento de culpa é menor. Fica bem menor quando as crianças se desviam, falam, não, eu fiz o que eu pude, eu amei, tratei bem, dei exemplo. Agora, eu não fiz o que devia? E daí? E daí? Você tem que continuar a viver. Pai é pai. Os filhos precisam aceitar os pais. Precisam respeitar e compreender. Se o pai foi negligente, talvez nem era cristão, bebia, batia, espancava, filho tem que respeitar e aceitar o pai e a mãe que eles tiveram, com todas as coisas que eles não aceitam, para que eles tenham uma vida próspera, né? Se não aceitar o seu pai, a sua mãe, como eles são, do jeito que eles são, nunca o filho vai prosperar, nem ganhar dinheiro. E o caminho inverso, doutora, do pai e da mãe aceitar o filho?
Como é que isso funciona? Porque nós estamos falando a partir de uma perspectiva cristã, então imaginando um caminho, mas que de repente nem sempre esse caminho será seguido à risca, né? Até em aspectos mais simples, né? O pastor Paulo falou da faculdade. Eu sonho que o meu filho faça tal faculdade, siga tal profissão. E às vezes em outros aspectos morais e tudo mais. Como é que é o caminho inverso aí do pai e da mãe aceitar o filho que tem? As expectativas, né? Até hoje, o ser humano não deveria ter tantas expectativas na vida. Tudo que faz, não é? Mas é difícil, né? Tudo que faz, ele projeta e quer e espera acontecer. E se não acontece, frustra, mas frustra mesmo. Tem muitos casos assim que dá uma dó, a pessoa vai se definhando, os pais se definhando, e lá no fundo ele sabe que deu alguma coisa que eles poderiam ter feito, deu errado. Porém, eles não aceitam. Precisa fazer um processo terapêutico, uma aceitação. Você fez o que podia na hora, na época. Então, você fez e agora vamos aceitar. Nós temos que pegar, né, o limão que veio e fazer uma limonada. Vai se martirizar? Vai ter problema do coração? Vai infartar? O filho saiu, escolheu o homossexualismo, escolheu o roubo, droga. Você fique orando por ele, ciente de que tem anjos guardando ele. A oração salva, né? Então, tem que descansar o coração. Se você errou lá atrás, paciência, não dá mais para voltar. O leite já derramou. Então, agora é orar para que o Senhor guarde a vida dele. Tenho muitos exemplos aqui de pessoas, filhos de cristão, que foram presos várias vezes e os pais não deixaram de orar. E hoje eles estão no caminho do Senhor, né? Então, assim, a culpa vem, mas não sofra por causa dessa culpa. Você deu aquilo que você podia dar. Não sofra, né? Confie no Senhor. Ore pelo seu filho e ore por você também, para que Deus abrande essa culpa, essa dor que você sente, que você deveria ter feito mais e não fez. Acalma o seu coração. Você fez aquilo que deu. Pastor Paulo, eu quero colocar um outro texto bíblico para a gente trabalhar nessa perspectiva do cuidado, só para aproveitar o assunto aqui. 1 Timóteo 5,8, né, quando Paulo fala lá, né, mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé. E é pior que o infiel. É pior que o infiel. E o que eu acho interessante desse texto, e nessa perspectiva que nós estamos tratando aqui, é que Paulo não coloca as escolhas da família. Ele não fala assim, o filho crente você tem que cuidar, o filho que é descrente, larga a mão. Ele não fala isso, ele fala assim, não cuidar é pior que o infiel. Sim, como a doutora bem disse agora, né? De continuar, de perseverar, né, no cuidado, ainda que esta pessoa escolheu um caminho que, na visão dos pais, não é o caminho correto. Mas tomando também parte no que a doutora trouxe no texto de Lucas 15, né, tomar um pouquinho essa carona que ela falou do filho pródigo, nós vemos que o irmão mais velho ficou. Teoricamente, na visão de uma pessoa vendo, ele ficou no caminho. Só que no caminho ele estava desviado do propósito. O coração dele estava fora, né? Ele se mostrou, né, com o coração ferido pelo pai. O pai não sabia que o filho estava com o coração amargurado. Eu já fui presidente de centro de reabilitação para dependência química e boa parte daquelas pessoas que estavam ali tinham um histórico de uma mágoa dos seus pais, principalmente do pai. E eu vejo muito isso em Lucas 15, que o filho mais velho está magoado com o pai, porque o pai, na visão dele, cedeu para o mais novo e ele que estava ali no caminho não recebia nada, só que não recebia porque ele não queria, não tinha, porque ele também não se posicionava. E aí eu vejo uma questão muito crucial, que é a intimidade dos pais para com os filhos. Nesse tempo moderno, dessa correria frenética que nós vivemos, são poucos os pais que têm condição de sentar com os filhos e ser amigos até onde há possibilidade, né? Porque existe ainda aí um muro em determinado momento, mas para ter intimidade com o filho,
né? E eu acredito, pelo menos eu faço assim com meus filhos, em fazê-los conhecer a minha história, por onde eu caminhei, por onde eu passei, aonde eu sofri, aonde eu quebrei a cara, e busco essa intimidade com ele, deixando bem claro, ó, toda vez que eu falar não vai por aí é porque eu já passei por lá e o resultado não foi bom. Então, o que eu tô querendo fazer contigo é por amor te prevenir de também cair no mesmo erro, só que você é livre para isso. Quando meu filho entrou para a universidade, eu sentei com ele e falei: a universidade é outro mundo. Para quem nasceu no berço cristão, você vai chegar lá, você vai se assustar, né? E você vai chegar lá todo inocente. E o que você vai ver vai te deixar preocupado. E eu, como pai, mais ainda. Porque você vai descobrir coisas que para eles são normais e aquilo que você sempre me ouviu pregar, dizendo que aquilo era pecaminoso. Aí a questão é o quê? O desejo carnal. É como você controla um jovem, né, com 17 anos, que está Os conhecendo hormônios, um né? outro cenário, os hormônios pululando, ele sabendo que o pai prega no altar que aquilo é pecado, e dentro da faculdade as menininhas em cima dele mostrando: "Ah, isso é normal", né? Então esse choque de realidade, que é o que eu vejo que teve muito na vida de Daniel, e aí nós vemos na vida de Daniel a instrução dos pais, porque Daniel foi para a Babilônia como escravo, sem ter direitos nenhum, mas tomou uma posição, e aquela posição eu tenho a certeza que tinha instrução dos pais por detrás, Sim. né? Ele determinou: eu não vou me contaminar. Se juntou com mais três, Ananias, Misael e Azarias, que também tinha a mesma posição, e se colocaram firme independentemente do que eles poderiam sofrer, em todos os aspectos. Então, a instrução, o exemplo do pai, na frente, vai fortalecer o filho, né? Vai fortalecer o filho. E só que é uma manutenção diária, né? E aí, filho, como que está a faculdade? O que você tem visto lá que você tem ficado apavorado? O que tem mais te chocado? Essa conversa, que geralmente o pai chega cansado do trabalho, né? Vai tomar um banho, vai jantar, e geralmente só se fala de dívida com a esposa, aonde começa a briga, e não se senta em nenhum momento para conhecer, né? Ter essa intimidade com o filho, né? Saber o que tem afligido ele, o que ele tem pensado, tirar as dúvidas, porque os filhos dos crentes têm muitas dúvidas. E muitos não fazem para o pai por medo. Por medo. Tem filhos de crente que não acreditam em Jesus Cristo, mas estão indo para a igreja por repreensão dos pais. Então você tem que ir, pronto, acabou. E esses filhos estão aguardando o momento simplesmente de ter a maioridade e falar: pai, agora fica você com a tua fé, que eu estou indo, né, com a minha razão. Porque em nenhum momento o pai trabalhou para transformar a razão do filho também em fé. Como diz, né, o ditado popular: filho de crente não é crentinho. Não é crentinho. Então, nós estamos, como pais, eu falo, falhando bastante nisso. E isso, os dados deixam bem claro, né, que na população carcerária existem muitos filhos de crentes lá, muitos filhos de pastores. Na comunidade também da opção sexual, né, que a gente não vai entrar muito nesse assunto, que é muito polêmico, mas também existe também muitos filhos de pastores. Não falo nem de crente no geral. Eu falo do pastor, que é a pessoa que no corpo, né, eclesiástico tem a maior responsabilidade de dar o exemplo para a igreja, para dentro da tua casa. Sim. Né? Mas também, às vezes, né, pastor, e acho que a doutora Simeia pode colaborar um pouco com isso. No caso eclesiástico, às vezes o pastor é aquele que tem menos tempo para o investimento interno, vamos dizer assim. Porque o tempo dele é muito consumido com o investimento externo, que é da igreja. Visita, pregação, cuidado. O pastor tem que estar sempre lá, sábado, domingo, feriado. E Às a vezes não Bíblia tem... fala que os casados cuidam das coisas dos casados e os solteiros cuidam das coisas de Deus, né? Então, Só que na prática não é o que nós vemos, exatamente. né? Até porque, às vezes, muitas igrejas têm muita dificuldade em ordenar ministro solteiro. Sim. A gente vê o próprio Moisés, né? Mas é aí que dá o problema de culpa. Que a pessoa ficou todo o tempo integrado naquilo que é o que ele queria, precisa de mim. Mas a primeira igreja que um líder tem que pensar é na sua família. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder os da sua casa? Então, a importância é
de você ver e perceber o que eu estou fazendo, o que eu posso fazer mais. Eu já fui missionária, vivi em outro país, e eu achei muito bonito que o pai faz o seguinte: o pai, uma vez por semana, ele sai com um filho. Na outra semana, ele sai com o outro filho, só para ter uma conversa, não sai com todos junto. E como o pastor estava falando do filho mais velho, do filho pródigo, quando tem um filho que é mais rebelde, discute mais, as atenções vão para este filho. Então, sem querer, vira uma prioridade. E os pais não podem ter prioridade. Então, fulano, você cuida do João essa semana pro marido, né? Eu vou cuidar do Francisco agora, essa semana. Aí, a semana que vem, você sai com o João e vamos conversar. Mesmo que não tenha problema. Sair para tomar um sorvete, o que você pensa, o que você está gostando, o que está acontecendo, o papai está fazendo, ou a mamãe que você não está gostando. Essa intimidade do filho com o pai e da filha também com o pai e com a mãe é muito necessário, porque para diminuir esse sentimento de culpa no futuro. Porque eu vejo assim, a igreja não tem dono, a igreja, o dono é o Senhor. O pastor acha que ele é o dono da igreja, que ele é ali, né, tudo, ele é o tudo ali. Não é. Se o pastor morre, ou ele sai, ou acontece alguma coisa, é o outro pastor que vai vir. Então, que você fez tudo aquilo pela igreja e deixou os seus filhos? É uma necessidade de pensar e refletir. Cuida dos seus filhos. Porque é uma honra, né, você ver depois seus filhos todos crescidos e trabalhando na obra do Senhor. Não precisa ser líder. Eu tive meus filhos, meu marido já era pastor, mas eu nunca pensei que meus filhos pudessem ser pastor. Eu não queria, porque eu sabia a dura carga que é. Então, quando alguém na igreja falava, vai ser um pastorzinho, eu falei, um diácono já está bom. Eu já não criava, e vou ser muito franca para você, não era isso. Eu queria que ele se formasse, estudar. Hoje ele é um pastor, é um menino de Deus. Mas, assim, eu olho para ele e falo, quem te viu, quem te vê, né? Sim. Então, assim, a expectativa prejudica muito. Então, pastores, né, e pastoras, cuide da sua casa, cuide dos seus filhos, ame eles. Né? Não tenha raiva, porque uma das estratégias satânicas, quando o filho é muito rebelde, na adolescência, os pais abandonam. Né? Eu já tratei de pais no consultório que falei, eu tenho raiva do meu filho. Eu não queria que ele fosse meu filho, porque o que ele fazia irritava. Então, ele está querendo chamar a atenção. Toda vez que você se irritar com o filho ou com uma filha, por algo que falou ou que fez, ele está querendo... É uma luz amarela que ele está acendendo. Olha para mim, papai. Mamãe, eu estou querendo a sua presença. Olha para mim, conversa comigo, dê atenção, me abraça mais, me beija, fala que me ama. Porque quando uma alma aceita Jesus, nossa, aquela alegria toda. E o seu filho você não abraça, Sim. Não diz que ama. Sim. Ambos têm falado bastante aqui da questão da conversa, do diálogo e tudo mais. Mas queria colocar um contraponto aqui, que às vezes parece que esse caminho não é muito o idealizado pela nossa... Vou colocar sociedade aqui, mas às vezes até dentro da igreja, né? Que em alguns casos fala que às vezes as coisas acontecem porque o pai não foi duro, não foi rígido. Às vezes até não disciplinou e tudo mais. Vou começar aqui com a doutora Cimélia, depois o pastor Paulo vai comentar também. Tem alguma fórmula aí para boa criação ou é difícil falar isso? Conversa, mais duro? Bom, a Bíblia, Provérbios, ensina muita coisa. Eu tinha como hábito, na adolescência dos meus filhos, quando eles fizeram 9 anos, comecei a fazer isso. Começou a ler. Sabia ler? Provérbios tem 31 capítulos. O mês tem 31 dias, né? Então, a gente lia no culto doméstico ou não, era diário, não fazíamos culto. Um lia o versículo, outro, para que aquela palavra entrasse neles. Aí eu falava, o que você entendeu, Rebeca? O que você entendeu, Mateus? No final de tudo,
E eu também lia, mas a pergunta era para eles. Então, assim, Provérbios, ele ensina como você educar seu filho. Bem, não espancar está fora do alcance. Mas nada que uma palmadinha, um chinelinho, não vai fazer mal. Eu digo isso porque a Bíblia é uma verdade. Tem filhos que não merecem. Minha filha nunca levou um tapinha. Agora, o Mateus... Porque assim, veja, presta atenção. Eu tinha uma tática assim, eu sempre ensino isso. A primeira tática é o diálogo. Você fez isso, mamãe não gostou, você pode se machucar, pode quebrar e você, né, enfim, e papai do céu não gosta. O diálogo. A primeira arte X. Aí ele volta a repetir a arte X, não a Y, tá? Se foi a Y, vai conversar de novo. É a mesma arte. Aí você vai dar o castigo, né? O castigo. E a terceira, uma palmadinha. A Bíblia diz, hein? A Bíblia fala. Uma aí, pastor palmadinha. Paulo? Zeca, Se precisar, né? Sim. um dos Porque Deus não fatores precisa. que nós não podemos esquecer são as forças externas, né? Os estudos mostram que uma criança até dos 5 aos 7 anos ali está na formação do teu caráter. Eu acredito que é neste momento que os pais mais têm que tomar o cuidado, enquanto o caráter está sendo formado, porque ele que vai determinar muita coisa no futuro daquela criança, né? Na sua pré-adolescência, adolescência, na sua fase adulta. Então, assim, obviamente não existe um manual, uma receita, né? Teve um filho, na maternidade a mãe sai com um manualzinho como criar o teu filho, né? Ou chega na igreja para apresentar, o pastor entrega o manual como criar o teu filho na presença de Deus, né? Um curso para os pais, ainda que seria, eu acho que algo bem proveitoso para os pais de primeira viagem. Eu acredito que a igreja também deveria tomar esse posicionamento. Mas eu acredito que na formação do caráter, até os 7 anos, requer uma atenção muito grande dos pais em relação aos filhos e tomar muito cuidado com as forças externas, por exemplo, os videogames, televisão. Hoje, uma criança de 4 anos, 5 anos, ele não sabe nenhum versículo bíblico, mas ele debulha o celular. Se o celular cair no chão e se espatifar uma peça para cada lado, ele sabe montar. Ele tem uma habilidade, né, muito grande com a tecnologia. Só que os pais acham um peso levar aquela criança para uma escola bíblica infantil, que quase não tem mais hoje também, em muitas igrejas, né? Já a escolinha virou ali, põe um desenho ali para as crianças, só para tirar as crianças do culto, para eles não atrapalhar o culto. Né, dentro do ambiente da igreja, né? Acontece muito isso. E aí o filho vai ficando ali, TikTok, Instagram, vendo os desenhinhos nas redes sociais, e aquilo vai ter influência nele. Os videogames, é muito difícil você pegar um jogo de videogame que não tem violência, que não tem tiro, e que você é premiado por você matar bastante pessoas. Quanto mais você prejudicar outro, né, mais você é premiado. Então a criança está com o seu caráter sendo formado e está entendendo que quanto mais ele fazer alguém sofrer, ele ainda recebe prêmios por conta disso. E isso está dentro da formação do caráter da criança. E desconstruir para construir de novo é muito difícil. Né? Você pegar uma criança de 8 anos e fazer uma desconstrução daquilo que foi construído pelas forças externas para depois embutir aquilo que para ele já não tem dopamina, né? É sem graça. Né? Como que você vai pegar uma criança que está naquela dopamina jogando um joguinho que dá tiro, que mata, que faz aquilo, e depois você contar a história do rei Davi para ele? Eu falo, mas Davi, não, eu quero o que sai sangue, eu quero o que mata, eu quero o que dá prêmio, eu quero isso. Né? E quem são os heróis dessas pessoas? Né? Dessas crianças, vamos colocar. Né? Quem são os heróis dele? É o rapaz que canta funk, é o jogador de futebol? Né? Dificilmente o herói ou é o próprio pai ou algum personagem bíblico. Então você vê que esse relacionamento entre pais e filhos, ele é muito importante, essa intimidade
eu acredito que ela é preponderante, né? Contar as histórias da Bíblia, por que você se converteu, né? Como que estava a tua situação de vida, por onde você já caminhou, você já passou. E, obviamente, há momento de repreensão mais severa, né? De acordo com a palavra de Deus, tem momento que precisa ter uma conversa mais ao pé do ouvido, como dizia minha mãe, né? Até mesmo pelo comportamento na escola, né? Com seus primeiros líderes, que são os professores, fora os pais. Então, tem hora que você tem que chamar um pouco a razão. Deixar bem claro, toda ação, uma reação, toda causa, uma consequência. Eu digo para meus filhos, se você quer ser meu amigo, você vai ter um bom amigo, mas não queira estar no time contrário. Porque ainda está debaixo do teto que Deus, né, sustenta através da minha vida, tem uma música que é tocada. E os filhos têm que compreender muito bem isso. Né, o pai não precisa ser severo para deixar bem claro para o filho, ó, aqui tem uma música que começa lá no céu, desce para mim como ordem, e é a música que todos aqui têm que dançar. Ah, eu quero estar de fora, eu quero dançar uma outra coisa. Quando você tiver condição, né, analisando tudo aquilo que eu já te ensinei, e você se autossustentar, aí você pode dançar a música que você deseja. Mas essa opção você só vai ter quando você tiver condição de se autossustentar. Nós vamos caminhando para o final do bloco aqui. Você falou dessa questão do sustento. Só quero retomar uma outra questão. O irmão responde, depois eu quero também ouvir a doutora Simesso sobre, e aí nós vamos chamar o intervalo aqui. Você falou da música, né, que tem que tocar em casa enquanto tá debaixo da sua ordem, pastor. Como é que funciona isso com relação à dinâmica da igreja e dos compromissos da igreja também? Os pais devem, enquanto debaixo dessa ordem, obrigar os filhos, ou chega uma fase mesmo dentro da casa do pai que o filho já escolhe e aí o pai já não tem muito o que fazer? E como é que isso funciona? Zeca, você vê pela palavra de Deus, certa vez, os discípulos tentaram impedir as crianças de chegar até Cristo. E Jesus, repreendendo eles, disse, não impeçais elas de vir até a mim. Eu tenho dito muito na igreja que eu presido que esse papel de impedir das crianças chegar até Cristo hoje estão com muitos pais. Porque o pai, ele diz assim, não, eu vou deixar meu filho em casa assistindo, que assim ele não atrapalha. Ele diz que é para não atrapalhar o culto, mas na verdade ele está sendo um agente contrário. Né? Ele está sendo um agente contrário. A igreja, tudo bem, tem que ter a estrutura para recepcionar uma família com criança. Mas eu sempre indico os pais da mesma forma que eu faço dentro da minha casa. Porque se em casa eu creio que uma ordem está estabelecida de acordo com os princípios bíblicos, eu não posso chegar na minha casa e ver na minha televisão tocando uma música que profana o lar que eu digo que é sagrado pela palavra de Deus, por ter cultos, por ter oração. Então eu não aceito isso dentro de casa. Eu não vou aceitar e instruo, né, os líderes na mesma condição. Né? A contraponto há, porque muitos pais dizem que isso aí não serve, isso não dá. Né? Em casa não é assim, cada um tem a sua liberdade. Aí a pergunta que eu faço, mas o que é liberdade? Qual que é a tua visão acerca de liberdade? Né? É deixar o teu filho fazer o que ele quer? Só o que ele quer é bom para ele, é bom para a família, o que vai gerar no futuro ele sendo adulto. Porque às vezes nós mesmo sendo adulto, nós desejamos coisas que não faz bem para nós. Desejamos aquilo que pensamos que é necessário e não é. E quem de fato sabe o que nós precisamos é Deus. Observa aquele homem na Porta Formosa, né, mendigando na porta. Ele estava pedindo dinheiro. Mas Pedro e João, cheios do Espírito Santo, viu que a necessidade dele não era dinheiro, era levantar e andar. Então, às vezes, a gente está pedindo moedas e a necessidade nossa é outra. E quem sabe disso genuinamente é Deus. É Deus. Então, mesmo contra a vontade do filho, ele tem que entender que tal ação é melhor. Ele pode não compreender agora. Como Jesus, no lava-pé, falou para Pedro, Pedro, o que eu faço agora, você não entende, você vai entender amanhã. E o pai não pode ter culpa. Eu já fui dormir muitas vezes chorando por ter brigado com meus filhos, né? Principalmente com o filho, né? Eu tenho 3 meninas e um menino, então geralmente é mais com ele. Então já fui dormir chorando por repreendê-lo duramente.
Só que eu sabia que aquela repreensão era para não perdê-lo lá na frente. Eu não posso querer ser o pai bacana em todo tempo. Eu não posso ser o pai amigo todo tempo. Eu não posso ser o pai, né, gente boa em todo tempo. Tem um tempo que eu saio, como a doutora falou, saio com meu filho, vamos andar um pouquinho, vamos conversar, vamos sentar numa lanchonete. Hoje já é um homem, então vamos conversar, né? Mas sempre deixando bem claro que não somos iguais. Eu ainda sou autoridade sobre a vida dele, mas estamos tendo uma conversa adulta, entendeu? Mas sempre deixando bem claro, o parâmetro aqui é Cristo, os princípios são bíblicos. Se você não quiser andar nisso, você tem, até pela própria Constituição, o direito. E você tem também pela Bíblia, eu acredito assim, o arbítrio. Só que você vai fazer isso em outro lugar. E sempre pensando, meu pai me instruiu, meu pai me ensinou, meu pai deu o exemplo. Eu acredito que, fora isso, os pais não devem se culpar se mesmo assim os filhos correram pelos deles. Eles têm essa decisão. Por mais que ele cresceu numa família saudável, que não tenha luta, não tenha briga, não tenha aquela bagunçaiada toda, foi uma família que sempre estava ali aos pés do Senhor, uma família saudável. Mesmo assim, chega lá na frente, ele pode decidir por outro caminho. Sim. E está tudo bem com isso, porque a vida é assim. Só que os pais vão continuar aos pés da cruz, aos pés de Cristo. Senhor, ele conhece a tua palavra, ele conhece a verdade, mas ele tomou a decisão de se desviar, Senhor. Continua guardando ele. Né? Em determinado momento, o pai do filho pródigo estava orando por ele. Eu acredito que quando ele estava lá desejoso de comer as bolotas dos porcos, acho que o Espírito Santo de Deus falou, agora é a brecha que ele deu. Trouxe a memória dele. Até os servos do meu pai comem. Aí ele começou a valorizar, inclusive, o que o pai fazia pelos servos. Porque quando a gente faz muito pelos filhos, tudo a gente dá. Eu vou dar para ele não precisar sair para fora, para ele não precisar olhar. E aí a gente vai só, sim, sim, sim. Da mesma forma, nós estamos entregando os filhos. Sim. Rapidinho para a gente poder ir para o intervalo, doutora, como é que funciona essa questão aí de obrigar o filho? Funciona? Não? Melhor conversar? Como é que a irmã... Então, assim, indo para um ponto da lei. A lei, se o seu filho fizer algo antes dos 21 anos, eu falava para os meus filhos 18. Você, os pais, são chamados, não é? A responsabilidade. Sim, sim. Outro ponto na psicologia, que o cérebro, emocionalmente, de uma adolescente, de uma criança adolescente, ele é formado aos 19, 20 até 21 anos. Né? O córtex frontal, onde ele vai pegar, aprender todas as coisas que o ambiente dá, é nessa idade. Portanto, um adolescente ainda está à procura de um herói, aquilo que ele vai querer ser. O que você vai fazer? Deixar ele, não, porque eu não posso forçar? Não é forçar, porque eles aprendem rapidinho um versículo que fala assim, que não é por força nem por violência. Todos os adolescentes falam para os pais isso. Eu estou indo porque você está me forçando, né? E tem uma outra história também, mas outra oportunidade eu digo. Mas assim, você não vai ficar em casa, porque eu sou responsável por você. Aonde eu for, você vai. Porque se a casa pegar fogo, entrar um bandido, acontecer alguma coisa, a lei vai falar onde você estava. Que você ficou longe do seu filho e não cuidou. Então, assim, ele vai para onde eu for. Não obrigar a ser crente. Ele fica no último banco, porque lá fora não. Lá fora pode também acontecer alguma coisa. Você fica no último banco, não precisa ser crente, não precisa. Mas você vai aonde eu for. Quando você tiver 19 anos, depois dos 18, 19, aí sim, porque eu já sei que ele tem maturidade um pouco para ele escolher e saber aonde ele pode se posicionar. Boa. Nós vamos para o intervalo e no próximo bloco ele é mais curtinho, mas ainda dá tempo para as considerações finais. E eu queria muito reforçar, pedir para vocês, uma palavra aí para os pais que nos assistem. Né? O pessoal diz que o pai e a mãe nascem junto com o filho, né? É verdade. Mas às vezes esse parto é mais demorado, né? O filho nasce até o pai e a mãe nascer, demora também, não é fácil. Às vezes são aventuras, desafios. Então eu queria que deixasse uma palavra para os pais nessa noite, tá bom? Então vou chamar o intervalo. Antes, já vai aparecer aqui para você o telefone da grade.
Academia Teológica da Graça de Deus, parceira do Vejam Só. Quer estudar teologia, quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras, procure pela grade. Código 11 3115 0819. 3115 0819. Anota aí o número. Amanhã, horário comercial, você liga lá na secretaria, tira suas dúvidas, vê os formatos, os cursos, os modelos que a grade oferece, que eu tenho certeza que você vai se encaixar em algum deles e vai ser bênção na sua vida, tá bom? Além disso, falando em bênção, todos os contatos da HIT. Vem conhecer a nossa programação, vem conhecer a emissora, os nossos conteúdos. Tem muita coisa legal aqui, sempre pensando em você, na sua família, em oferecer uma programação saudável, tá bom? Para você. Então chega por lá, tem muito conteúdo bacana, tá certo? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rápido na nossa conversa. Hoje, recebendo aqui nos nossos estúdios a doutora Cimeia Rosa, o pastor Paulo César Nogueira, que tem nos ajudado aí a responder essas perguntas que já aparecem na sua tela, sobre o texto de Provérbios e o que fazer quando os filhos se desviam. Falamos muito sobre comportamento, paz, culpa, educação. O primeiro bloco foi extremamente interessante. E neste bloco, eles vão fazer as considerações finais e oferecer uma aplicação aí para você também, tá bom? Então fica ligadinho. Antes, bem rapidinho, deixa eu só dar aquela moral para você que gosta do Vejam Só, participe e manda sua foto aqui pro programa. Todo mundo que aparecer no Vejam Só vai concorrer a um presente, um carinho do Vejam Só, tá bom? Redes sociais aí para você, acesse e lá mande a sua foto, tá? Uma selfie bem simples, assistindo o programa, junto com a foto, nome completo, cidade e estado. Apareceu aqui, tá concorrendo. Tá bom? Vamos às fotos? A primeira delas vem aqui de São Paulo, capital, e quem vai aparecer aí para você, acompanhando o Vejam Só, é a Marta Ribeiro. Boa, Marta. Obrigado, viu, pelo carinho. Fez uma foto aí super bonita do programa, toda sorridente. Show, Marta. Deus abençoe, viu, a sua vida. É uma alegria saber que você acompanha o programa também, tá bom? A próxima foto vem de Minas Gerais, lá da cidade de Neves. E quem aparece aí, Vinícius Fonseca, também acompanhando o Vejam Só. Obrigado, viu, Vinícius, pelo carinho, pela audiência também. E toda a galera aí de Minas Gerais que acompanha muito o Vejam Só. Audiência gigantesca aí no estado, tá bom? Grande abraço, meu irmão. Encerramos as fotos de hoje lá na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. E quem aparece aí acompanhando o programa é o Flávio. Obrigado, Flávio, pelo carinho. Obrigado também por acompanhar o programa. Tá lá, ainda pegou a foto lá, eu e o Weber, juntos. Muito, muito bom. E a produção sopra aqui na minha orelha que eu tô com o mesmo terno daquele dia. É só para reforçar que o apresentador não tem roupa para usar. Ê, produção! Obrigado, viu, Flávio, pelo carinho, tá bom? Coloca aí na tela aí o presente que nós vamos mandar para nossa audiência. Tá aí, essa belíssima caneca nós vamos mandar na tua casa para você poder desfilar com ela, tomar o seu café, suco, água, chazinho, né? Aí lá no Rio Grande do Sul que faz frio, um chazinho, pô, show de bola, chocolate quente, tá bom? Vai chegar aí para você. Então manda a sua foto, participe e concorra a esse prêmio aí, tá bom? Meus irmãos, nós vamos caminhando, então, para o final do programa. Como eu falei, esse bloco é bem curtinho, então, considerações finais e uma aplicação para a nossa audiência, tá bom? Vou começar com o pastor Paulo, o bloco, e a doutora Cimeia vai ter o privilégio, então, de encerrar o programa de hoje, tá bom? 3 minutinhos, pastor, por favor. Zé, que eu quero falar principalmente, né, e diretamente aos pais que assistem esse programa nesta noite, que nos deu essa grande honra, né, até mesmo por ser espectador de tudo aquilo que já foi dito nesta noite. Tiago, capítulo 5, diz que a oração de um justo pode muito em teus efeitos. E Romanos, capítulo 13, fala que nenhuma autoridade foi constituída senão por Deus. E eu acredito que os pais se encaixam em ambos os textos,
tanto de estar debaixo da justiça de Cristo, né, como autoridade sobre a vida dos filhos. O que eu digo para vocês, independentemente se aconteceu algo que desviou, né, afastou o teu filho dos caminhos, que você tem instruído o teu filho em todo o tempo, o que eu digo a você é: não desista nunca, não desista jamais. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem tudo sobre o teu controle, e no tempo determinado vocês terão a alegria de ver o retorno desse filho pródigo, né, dessa filha pródiga, independentemente qual foi o caminho que ela ou ele decidiu agora na sua maioridade, né, com a tua condição arbitrária aí, de tomar um caminho diferente daquilo que você, pai e mãe, instruiu. Mas continue aos pés da cruz, e eu tenho a certeza que no final de tudo, tudo dará certo. Não desista, persevere. Amém. Obrigado, viu, pastor Paulo, de novo, meu irmão, pelo carinho com o programa e aceitar o nosso convite. Leve o nosso abraço a toda a igreja, também a sua família, sim, aos filhos, principalmente ao filhão, né? Como é que é o nome Guilherme. do filho? O Guilherme. Guilherme, foi muito citado aqui hoje, hein, Guilherme? Mas é um paizão aí, Deus abençoe sua vida também. A Angélica me soprou aqui que o senhor já é pai 2 vezes, porque é vô também? Eu sou avô, e hoje, né, é uma grande alegria de ter, né, o Heitor e a Lavínia. Que bênção. Eu tenho um neto e uma neta que foi grandes presentes que Deus nos deu. E vô é bom demais, né? Porque na hora do problema passa pro pai e pra mãe, né? O vô é aqueles que estragam os filhos pros pais depois. Olha lá. Dor de cabeça. Você já teve dor de cabeça com o filho, não vai atrapalhar. Não é fácil. Boa, obrigado, viu, pastor? Muito obrigado, Zeca, mais uma vez, né, por nos convidar. E é sempre uma honra poder estar neste programa que tem sido um divisor de água para muitos lares. Amém. Alegria nossa, meu irmão. Para muitos lares. Sempre é um privilégio aprender contigo. Amém. Deus continue te abençoando muito, muito. Obrigado. Ó, os contatos do pastor Paulo lá no nosso perfil do programa, tá bom? Chega por lá. Doutora Simeia, também vou passar a palavra à irmã, 3 minutos, considerações finais e uma aplicação para o pai, para a mãe que nos assiste nessa noite. Bem, eu quero agradecer o convite da casa, a Zeca, vocês todos, essa família, vejam só. Muito obrigado pelo convite. E eu também tenho 2 filhos e 2 netos, 2 meninos, né? Benção. O Nathan Lorenzo e Stefan Edson. É uma alegria mesmo ter netos, é muito alegria maior, eu acho, do que filhos. Bem, eu gostaria, assim, de estar falando sobre as telas. Né? Já tem agora estudos, né, falando que as telas estão trazendo distúrbios futuros para as crianças, né? De TDAH, toque e outros mais. E eu sei da vida corrida dos pais, e enquanto você dá a tela, você tem um pouco de sossego. Então, tomar cuidado com essas telas, né? Dê atenção, brincadeiras lúdicas que não seja tela. E o que eu digo para os pais, pai e mãe, avós, ou aquele que cria a criança, ou cuida, né? Um cuidador de criança, um líder, professora de escola dominical, que Coríntios 13 e João 3,16, sobre o amor de Deus. Amar cada filho, independente se dá trabalho ou não dá trabalho. O amor quebra a fronteira, quebra a barreira. Então, ame, demonstre esse amor, porque só um amor falado não é suficiente, né, para que a criança se sente emocionalmente acolhida. Então, demonstre, saia, abrace, elogie alguma coisa que ela fizer de bom. E caso fez alguma coisa que você não gostou, errado, né? Nós, quando um visitante quebra um copo ou um prato, a gente gentilmente fala, não tem problema, né? A gente é educado com os de fora. E se alguém quebra dentro de casa, ai, menino, o que você fez? Não, tenha paciência. Nós fizemos isso também na infância. Então, ame, demonstre este amor, né? Porque o pai demonstrou mais amor pelo filho pródigo, esqueceu do outro. Então, demonstre para cada um, a aplicação que eu dou para vocês nesta noite. Boa noite. Obrigado, doutora Simeia, pelo carinho, pela atenção com o programa também, viu? Foi um privilégio recebê-la aqui, ouvi-la. Leve nosso abraço à igreja
e também a toda a família, né? Amém. Obrigada. Os meninos que foram citados aqui, os netos também, ao marido também, né? Leve o nosso abraço super carinhoso aqui do programa. Espero te encontrar outras vezes aqui no Vejam Só, e os contatos da doutora Cimé também à sua disposição no nosso perfil oficial, programa Vejam Só. Tá bom? Vamos colocar na tela aí o resultado da nossa enquete antes de encerrar o programa de hoje. Vamos lá, Provérbios 22:6 é uma promessa? Vamos ver como é que ficaram as respostas dos nossos internautas, né? 37% escolheram a primeira opção, que é a opção sim, indicando que o texto é uma promessa de Deus. 51% que não, que é um princípio geral e não uma promessa. E a terceira opção ficou com 12%, é bastante até, 12% ali dos em dúvidas. Espero que o programa tenha ajudado essa turma aí, e para você que já tinha uma opinião, espero que o programa também tenha contribuído no sentido de reforçar ou de abrir aí o seu entendimento para outras possibilidades do texto também. Muito, muito, muito obrigado pelo carinho, pela participação e contribuição, tá bom? A edição de hoje fica por aqui, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.